Expectativa, som. Expectativa versus realidade. Esse é um tema bem interessante para a gente conversar, trabalhar e tratar não apenas em alguns segmentos particulares da vida, mas principalmente sobre a família. Então, o que eu quero conversar com você aqui essa noite é sobre o tema família, expectativa versus realidade. Porque, de fato, isso tem sido um problema muito grande para muitos casais que estão decepcionados com o tipo de entrega conjugal. Porque tinham uma expectativa, mas agora a realidade mostra um outro fato. Muitas famílias estão frustradas, porque tinham uma expectativa sobre seus filhos e que agora eles correspondem de uma maneira contrária, adversa ao que esperavam. Outros estão desiludidos ou até mesmo insatisfeitos com a qualidade da sua vida sexual. Alguns até com a sua qualidade de cumplicidade e romantismo. Ou seja, a grande verdade é que a família é um dos espaços mais férteis para a gente criar idealizações. Porque a família nunca é um objeto definido, claro, descrito e preciso. Ele sempre é visto através do viés da subjetividade. Ou seja, a concepção que eu tenho de família, a concepção que eu tenho sobre felicidade conjugal ou familiar, passa pelos óculos pelos quais enxergo a minha realidade, pelos quais enxergo a minha vida. Então, muito depende do ângulo. E como a família é uma construção social, é uma construção histórica, é uma construção cultural, além de ser divina, muitos têm percepções diferentes. E muitas pessoas chegam ao nível da desilusão, porque pensam que não tem o casamento perfeito, a família perfeita, não tem os filhos perfeitos, e estão desiludidos, decepcionados, desencantados, porque parece que o grupo da sua família é um grande caos, é uma desordem. Entre a expectativa de um mundo ideal e a família que você vive, parece que não combina e não há relação alguma. Deixa eu contar um exemplo para você sobre esse ídolo, ou sobre esse ideal de perfeição que a nossa sociedade tem, que tem sido transmutado para dentro da família. Um certo jovem resolveu ir buscar a sua esposa e compartilhou com o seu amigo de que ele iria em uma empreitada pelas aldeias vizinhas para encontrar a esposa perfeita. O amigo fica um pouco desconfortável com essa palavra, esposa perfeita, mas o jovem diz sim, encontrarei essa pessoa. E este jovem sai nessa caminhada de longos dias e numa jornada extenuante para encontrar a esposa ideal e perfeita. No retorno, ele encontra o amigo e o amigo diz, e aí, deixe-me conhecer sua esposa, você encontrou a mulher perfeita? E o jovem diz, calma que eu vou explicar para você a história. Quando eu saí, cheguei no próximo vilarejo e encontrei uma mulher linda, totalmente bela, do ponto de vista estético, era angelical, doce, meiga, maravilhosa. Sua aparência me empolgava tanto e a sua beleza era como um raio de sol. O amigo diz, uau! Você encontrou então a mulher perfeita, deixe-me conhecer sua esposa. E o jovem diz, não, eu não trouxe para você conhecer, porque embora ela fosse muito bonita, ela era pobre de marré-marré, muito pobrinha, então não era perfeita para mim. E o amigo então, desconcertado, diz, então você desistiu desse negócio de mulher perfeita? Não, eu fui até o próximo vilarejo. E quando eu cheguei lá, eu encontrei uma mulher rica, cheia de posses, de possibilidades. Ela tinha joias por todo o seu corpo, muitas propriedades. Ela tinha vários serviçais à sua disposição o tempo todo. E essa mulher era dona de muitos empreendimentos naquele vilarejo. Então um amigo pergunta, e aí, você se casou com essa pessoa? Deixe-me conhecer sua esposa. Ele disse, não, peraí. Embora ela fosse muito rica, era feia que doía. Então não deu certo. Riqueza e feiura não ia combinar, não era a mulher perfeita. Aí um amigo impaciente disse, você desistiu da história? Não, eu fui até o próximo vilarejo. E lá sim eu encontrei uma mulher linda, maravilhosa, esbelta. O seu corpo, a sua beleza, seus cabelos me deixavam simplesmente alucinado. Ela era simplesmente bela demais para os meus olhos crerem. Mas também era muito rica. Ela carregava joias por todo o seu corpo, tinha serviçais à sua disposição, era dona de muitas propriedades. Então um amigo pergunta, agora sim, quero conhecer sua esposa, onde está essa mulher? Então o jovem responde desiludido, eu não pude trazê-la para cá. Eu não pude me casar com ela. E o amigo diz, mas como assim a mulher perfeita, a mulher ideal? Como é que você não foi capaz de casar com essa mulher? O que mais faltava? E o jovem responde desanimado, dizendo, ela me disse
que ela também procurava o homem perfeito. Não dá para procurar a perfeição que está no outro, que sequer reside em você. Esse é o grande dilema. Muitas pessoas dizem, eu não tenho a família perfeita. E quem disse que você teria? Mas a família não foi criada para ser perfeita, e eu digo e afirmo, certamente. A palavra de Deus diz em Gênesis capítulo número 1, que Deus fez a família. Não é uma instituição social, não é um ajuntamento para preservação da espécie. A família é a criação, a obra-prima de Deus. E Deus criou a família. A matriz inicial vem da própria Trindade. Ou onde você acha que Deus tirou a ideia de família? De onde será que Ele capturou essa riqueza? Pai, mãe, filhos, uma convivência de unidade e diferenciação. Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo foram eternos, desde toda a eternidade, numa comunhão plena, totalmente únicos, totalmente diferentes, totalmente unidos, totalmente diferenciados entre si. A Trindade é a matriz geradora da família. A família representa o que a Trindade sempre foi, comunhão perfeita. E Deus disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Que imagem e semelhança é essa, meus irmãos e irmãs? Relacionamento, comunhão, unidade e diferenciação. E por que então que nós não temos a família perfeita? Exatamente por causa de uma revelação muito importante. E eu queria que você se preparasse, porque essa revelação vai te ajudar. Você pode postar isso no seu Instagram, pode postar isso, pode adesivar seu carro com isso, mas é uma revelação importantíssima o porquê que você não tem a família perfeita. Posso dizer para você? Se a família é o ideal de Deus, a matriz é garantida, Deus quem colocou as mãos, Deus quem fez, Deus que desenhou e disse, não é bom que o homem esteja só, vamos completar para que ele seja igual a nós e que ele tenha também relacionamentos, vamos fazer uma esposa que lhe dê filhos e eles criem a comunidade da família, vamos fazer algo perfeito para o homem, assim como nós também somos. Por que que nós não temos a família perfeita? Presta atenção na revelação. Porque Gênesis capítulo 1 e 2, preste atenção, você não está levando a sério, hein? Gênesis capítulo 1 e 2, vem antes de Gênesis capítulo 3. Uau, teve gente que falou, uau, isso foi demais. Tem gente pensando em tatuar o corpo com isso. Gênesis 1 e 2 vem antes de Gênesis 3. Eu vou repetir que talvez você não entendeu ainda. Por que que você não tem a família perfeita e nem é possível tê-la? Porque Gênesis 1 e 2 vem antes de Gênesis capítulo número 3. E o que está por detrás disso, queridos? A queda. O ideal da família, a perfeição da família, a criação da família está antes do pecado tocar a humanidade. Você acha que a sua família seria poupada disso? Você acredita que a nossa família estaria isenta dessa realidade? De ser tocada pelas manchas e pelas marcas do pecado? É por isso que temos dificuldades. Mas por isso que o nosso palpite tem uma idealização, há uma expectativa, porque a gente acredita de que a família é o plano perfeito de Deus para o nosso coração, só que a gente olha e imagina que ela vai ser e vai cumprir e corresponder a todas as expectativas, mas nos esquecemos da operação do pecado no meio da família, e isso torna as coisas mais difíceis, e por isso que talvez muitos aqui estejam frustrados e decepcionados. A questão é o que fazer entre a expectativa e a realidade. A expectativa é uma crença de que um evento ou de que um acontecimento estará a nível correspondente do que esperamos. Realidade é aquilo que nós vivenciamos na prática. O problema é que muitos de nós estamos vivendo a realidade como um ponto cego. Visualizando expectativas inalcançáveis, nós deixamos de agir no presente, paralisamos diante da realidade e ficamos à míngua, ficamos catando migalhas de uma família que poderia ser abençoada e feliz, mas não perfeita. Então o que eu devo fazer, pastor? Como eu devo reagir para que o grupo da minha família, embora imperfeito, tenha vitalidade, tenha vida e seja um espaço de alegria e de bênção? Eu quero começar com uma frase que é muito importante você registrar. Nem tudo é perfeito como idealizamos em nossas expectativas fantasiosas. E muito disso está relacionado à nossa percepção de família. Agora eu quero usar um texto da palavra de Deus para, junto com você, navegar nesse tema e entender que, embora hajam expectativas, embora hajam realidades, nós precisamos aprender a lidar com isso e a manejar essas situações para que você não chegue aqui
com o rosto de quem está perdido no casamento, com uma postura de quem está desiludido na família, ou de quem nem acredita no sucesso e na bênção familiar. Eu quero olhar num texto das Escrituras que está em João, capítulo número 2, e eu quero que você perceba um detalhe muito interessante e muito importante. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. E Jesus respondeu: o que a gente tem em comum, mulher? A minha hora ainda nem chegou. A sua mãe disse então aos serviçais: façam tudo o que ele vos mandar. Bem coisa de mãe mesmo, né? Mãe, eu não quero ir. Vai agora e faz isso. Bem interessante esse movimento aqui. Façam tudo o que ele mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 2 e 3 metretas. Parem, congele e veja que nesse texto tem expectativa e realidade. A expectativa está no ambiente, no contexto. Haveria um casamento em Caná, na Galileia. Você que casou recentemente, ou você que casou há um bom tempo, você não consegue esquecer da expectativa que envolveu o cerimonial do seu casamento. Seriam apenas 3, 4 horas de duração ao todo entre o casamento e a festa. Não ia muito longe, quem sabe 5 horas. Mas a verdade é que a expectativa tomou você durante meses da sua vida. Vamos planejar o buffet, vamos planejar os convidados, vamos ver o que vai ser servido, quem vai fazer o nosso cerimonial. Tantas coisas envolveram numa expectativa de casamento, não é verdade? Para 3, 4, 5 horas de cerimônia e festa. No tempo de Jesus, era comum que o casamento tivesse 7 dias de duração. Se você achou caro pagar 150 por cabeça no cerimonial do seu casamento, imagine 7 dias vezes 150. Era mais ou menos esse evento que acontecia, um dos mais importantes da vida do judeu, que era o casamento, se não o mais importante. Por isso tanta aplicação, tanto investimento, tantos dotes e negociações financeiras, para que a festa pudesse ser à altura da expectativa dos noivos que começariam a sua vida conjugal. 7 dias de festa. É uma grande expectativa. Quem vai ser convidado, o que nós vamos fazer. Imagine o coração desses noivos nessa festa, numa expectativa ardente de que tudo fosse perfeito, maravilhoso, não chovesse no dia, para que eles pudessem ter as melhores fotos do pôr do sol. Há uma expectativa intensa em Caná da Galileia. O problema é que também existe a realidade. A realidade é que acabou o vinho. Nós não temos informação de que essa escassez chegou ao conhecimento dos noivos durante a festa. Mas a verdade é que vinho acaba nos melhores casamentos. Eu quero dizer de novo para você que está pensando em divorciar, para você que está pensando em desistir da sua família, para você que está criando uma rota de fuga para o seu grupo familiar e não vê a hora de apertar lá, grupo, sair do grupo, fulano saiu do grupo. Eu quero dizer para você, o vinho acaba nas melhores famílias. O vinho raleia nas melhores condições, porque faz parte, o pecado habitou a vida humana, e nós temos que lidar com escassez de vinho, por muitas vezes na nossa vida. A palavra vinho, para o judeu, não para o grego, tá? Para o judeu significa vida e alegria. Em outras palavras, o que acabou na celebração? A vida e a alegria. Isso era uma desonra muito grande para os convidados. Falta de organização, desrespeito, um caos iniciando numa vida conjugal que tinha grandes expectativas de que tudo desse certo e já começa errado. Eu quero repetir de novo. O vinho acaba nos melhores casamentos. E aqui a gente vê esse texto nessa condição, nessa realidade difícil de ser encarada. Há uma crise, há um conflito, há um problema. Mas o texto não para aí. Porque Jesus foi convidado para o casamento. E onde Jesus está presente tem uma palavra de Deus para você. E Jesus disse então aos serviçais: encham os potes com água. E encheram até a borda. Então Jesus lhes disse: agora levem um pouco ao encarregado da festa. E assim eles o fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde viera, embora os serviçais que haviam tirado a água soubessem disso. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho. E depois que os convidados já beberam bastante e adormeceu o seu paladar, o vinho inferior é servido. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora.
Então a questão que eu quero conversar com você essa noite não é só da expectativa que você tem, que é irreal, que é idealizada e que traz frustração e decepção. Eu não quero te lançar num realismo pessimista ao ponto de dizer: ó vida, ó céus, sou divorciado, sou viúva, tenho enteados, a minha vida é complicada, entrei no segundo casamento, estou noivado com uma pessoa, estou noiva, perdão, de uma pessoa que talvez não corresponda ao meu propósito de vida. Ó vida, ó céus, o que eu fiz de mim? Eu não quero parar aqui. Eu não quero parar na realidade difícil que você está vivendo, porque isso não é todo do Evangelho. O Evangelho continua nesse casamento dizendo que existe uma atitude que depende de você. Jesus diz: encham as talhas. Jesus não manda os anjos encher a talha. Jesus não enche a talha de uma maneira miraculosa. Ele chama ao compromisso e à atividade. E o que diz isso a respeito da nossa família? Tem coisas que você precisa fazer. Tem materiais à sua disposição. Veja os potes ali, diz Jesus. Eles devem servir para alguma coisa. Tem ferramentas e recursos à sua disposição para você usar, para o seu casamento não ir à míngua, para a sua família não se destruir, para não se esgotar o vinho da alegria e da celebração e da vida na sua história. Tem ferramentas, irmãos. Tem recursos, sim. Se você tem que olhar e tem que fazer. Preste bem atenção que eles, quando foram pegar os potes, encheram os potes até a borda. Não fizeram um serviço meia boca, meia colher, como diz aí, nas empreitas. Fizeram um serviço de excelência. Se é para fazer, vamos fazer bem feito. Encheu e encheu até a borda. Vamos caprichar no que o mestre mandou. Se é para cuidar do casamento, se é para usar as ferramentas com os filhos, se é para procurar ajuda e pastoreio, se é para procurar terapia conjugal, nós vamos fazer e vamos nos aplicar a isso, porque se temos recursos, precisamos usá-los. Você está entendendo que existe uma parcela sua, que é chamado disso de atitude. Os coaches vão preferir a palavra autorresponsabilidade, e que não é mentira e nem enganosa. De fato, muitos casamentos vão à míngua por falta de autorresponsabilidade. Mas a questão não é só você, não é um autocentrismo, mas é um cristocentrismo. Porque Jesus está na festa, o milagre pode acontecer. E para que a sua realidade seja mudada e as suas frustrações sejam revertidas, você precisa experimentar o milagre. Você enche a talha, Jesus faz o milagre. Você procura ajuda, Jesus estende a mão. Você busca, se consagra, ora e se arrepende, Jesus estende a sua mão de milagre sobre o casamento. Então, o que nós estamos dizendo e falando é que a grande verdade, o que eu preciso deixar registrado, é que não é só olhar para a expectativa, não é só lamentar a realidade, é ter a atitude de quem vai cuidar do grupo de família e esperar por grandes obras de Deus apesar da sua condição. Então, eu quero tratar alguns assuntos aqui com você, de uma maneira muito clara, objetiva, sem escrúpulos e pudores, sem censura, porque nós estamos num ambiente adulto, cujos tabus, que muitas vezes têm sido trazidos para a igreja, têm sido um prejuízo para você entender o que é família e qual deve ser o seu comprometimento com isso. Então eu quero falar sobre o quadrante, e nós vamos conversar sobre isso: expectativa, realidade, atitude e milagre. E eu quero começar dando alguns exemplos de algumas áreas, para ver se a gente consegue, o máximo possível, contemplar o nosso público que vem aqui essa noite. Vamos falar sobre expectativa de namoro. O namoro é uma fase muito importante da vida do adolescente ou do jovem, depende da idade que ele começa este tipo de relacionamento. Mas ele não tem nenhum princípio bíblico. Eu quero repetir para você: não venha pedir para um pastor abençoar o seu namoro, porque ele não existe nas Escrituras. Namoro é uma invenção ocidental. Em qualquer outro país de Oriente que você for, falar sobre namoro, isso é um escândalo. Nós criamos esse modelo, estamos acostumados com ele. É uma criação ocidental. Um adolescente que resolve namorar outro adolescente com 15, 16 anos, não é um casal. Eu não consigo orar por ele: Senhor, abençoa esse casal, que o Senhor transforme o coração deles um só. Isso só vai acontecer no sim. Eu só posso fazer essa oração no altar, você entendeu? E nós estamos num processo de divinizar o namoro. Aí estamos orando juntos e beijando na boca. Nós estamos vivendo um namoro santo. Como que eu consigo santificar uma coisa que não está ali? Então eu preciso ser bem coerente e bem compreendido de que namoro é uma invenção da nossa sociedade, da nossa cultura, e não é o plano inicial de Deus para o casamento, ponto final. Vamos ser realistas com isso. Pastor, não pode namorar? Não estou dizendo isso. Estou dizendo que a gente não pode inventar história em cima disso. Deixa eu te dar um exemplo. Eu estava num ônibus indo para a Jordânia, lá no território do Oriente Médio,
E o guia turístico estava contando para nós como ele conheceu sua esposa. E ele contando que o pai dele saiu de casa, foi, encontrou a esposa, negociou o dote, conversou com o sogrão e voltou para casa e disse: filho, eu encontrei a sua esposa. E ele ficou todo feliz: pai, você encontrou minha esposa? Que bom. Sim, você vai conhecê-la tal dia. Foi, conheceu, sentou na sala, não se tocou, não beijou, voltou depois de 3 meses, conheceu mais um dia com um jantar com a família, depois de mais 2 meses foi para buscar a esposa para levá-la para sua casa. E ponto final, casamento ao estilo oriental, ao estilo judaico. Inclusive estilo bíblico, como a gente poderia dizer do Antigo Testamento. Aí a gente olha para isso e fala: meu Deus, nós estamos no século 21, que coisa retrógrada. Como é que alguém não pode escolher o seu cônjuge? Eu pergunto para você: você escolheu o seu cônjuge mesmo? Quem escolheu por você? Pense bem, você é livre para escolher quem você vai namorar? De verdade, totalmente livre? Primeiro que você tem a sua cultura. Você vai escolher dentro da sua cultura, já limitou. Geralmente você vai escolher dentro de alguém que converge com a sua identidade social. Já fechou menor o ciclo, ou seja, a sua condição social. Os lugares que você frequenta também, provavelmente, é o lugar que vai afunilando sua escolha. Deixou um pouquinho menor. As pessoas que se encaixam, alguma característica que a sua família possui, então você já olha o seu próximo, ou o seu namorado, ou a sua pretendente, já da perspectiva de pai e mãe, e já começa a fazer a sua seleção. Então a pergunta é: você escolheu mesmo? Você está vendo como é uma construção cultural e social, queridos? Então, adolescente, eu quero dizer uma coisa para você. Como que você deve namorar? Porque a questão é aquela grande expectativa. Eu estou apaixonada. Eu estou amando demais. A coisa vai ser maravilhosa. E é um período de amor platônico, de fato, de um mundo das ideias, idealizado. Só que é nesse lugar que mora o perigo. Sabe por quê? Porque muitas adolescentes e muitos jovens acabam tendo contato sexual antes do casamento, baseado nesse amor platônico. E aí o camaradinha olha para ela depois de 3 meses de namoro e fala assim: me dá uma prova do seu amor. Meu irmão, não faz isso comigo não. E aí, por causa do amor platônico, idealizado, uma pessoa sem maturidade, com 15, 16 anos, que não consegue lidar com as próprias emoções, com a sua própria TPM e com os ímpetos de testosterona da sua puberdade, tem que escolher entre ir para a cama ou não, por uma prova de amor. Isso é um absurdo. Você está entendendo? Pai, mãe, a responsabilidade de orientar, de conversar sobre isso, de deixar claro, não é ser um troglodita, não é dizer: pastor, qual que é a idade certa para namorar? Você não vai me pegar nessa não, filho. Isso é uma coisa tua, da tua casa. Vem depois do culto: pastor, eu quero um minutinho. Qual que é a idade certa para namorar? Eu não entro nessa. Isso é uma coisa sua e da sua família. Mas tem que envolver a questão de que o amor idealizado desse período pode levar a decisões muito perigosas. O senso de identidade deturpado, ainda em construção de uma adolescente ou de um jovem, pode fazer com que o senso de carência seja mal comunicado e um aproveitador, uma aproveitadora faça coisas com os nossos filhos ou até com os adolescentes que vão trazer profundas marcas no seu coração, no seu futuro. Um relacionamento abusivo com gente que deveria ser amada, mas que não tem maturidade para interpretar o que é insano, doentio e abusivo, entre o que é saudável, coerente e maduro. Então, queridos, a questão é: namoro tem que passar por um critério claro de que eu vou me entregar o menos possível, porque existem grandes chances desse negócio não dar certo. Namoro, nesse caso, é para você conhecer a outra pessoa, entender os seus propósitos, entender o que ele está pensando, entender quais são os seus sonhos de vida e fazer uma catalogação, porque não é nada muito espiritual nesse lugar não. Senhor, confirma que é o escolhido. Deus não escolhe não, tá bom? Ele já fez isso uma vez só. Lembra? Deus pegou, deu para Adão a Eva e falou: tá aqui, eu escolhi para você. O Adão teve um probleminha com a Eva, porque ela foi insubmissa. Aí Adão devolveu para Deus e falou assim: a mulher que o Senhor me deu. Aí Deus fala assim: então, tá bom, a partir de agora eu vou mudar a minha forma de lidar com isso. Eu tinha 17 para 18 anos, quando eu escolhi a minha esposa. Não foi Deus quem escolheu. Eu escolhi. E graças a Deus, que um processo de oração, de entendimento, de aconselhamento com pessoas maduras, com discipulado, eu consegui entender que a minha esposa hoje
seria a melhor escolha para a minha vida naquele momento que eu estava vivendo. Não fiz isso sozinho. E não foi Deus que trouxe e disse: olha a Vanessa, mulher ideal para você se casar. É uma mulher maravilhosa, uma mãe tremenda. É uma pessoa cheia de bênçãos na minha vida, na minha casa. Não é perfeita como eu também não sou. Mas não foi Deus que escolheu para mim. Fui eu quem escolhi. Por isso, jovem adolescente, cuidado com a escolha. Cuidado em antecipar as coisas. Fechar os olhos à realidade. O cara está andando de chinela havaiana 3 horas da tarde, comprando PlayStation. Você fala assim: não, eu quero beijar na boca desse cara aí. Não, é meu marido futuro. Pode até ser daqui uns 10 anos, mas por enquanto é um cara de chinela havaiana jogando PlayStation. O que você está fazendo, amor? Acabei de ganhar um campeonato de Fortnite. Mas achei que você estava estudando para a prova de medicina. Por isso que é um período cuidadoso para os pais, para os adolescentes, para os jovens. Essa mensagem precisa ser trazida. Não é colocar uma barreira e dizer não deve namorar, mas a gente deve colocar princípios para evitar danos e catástrofes que podem acontecer. Vamos falar sobre o noivado, vai, chega de namoro. O noivado é um compromisso profundo, que já aí sim tem os desenhos bíblicos. O noivado é um período de preparação, de compromisso profundo, onde a pessoa está comprometida em se dar em casamento àquele outro. E o noivado também é cheio de expectativas. O noivado é cheio de possibilidades. Então você colocou a aliança no dedo direito e disse: ai, agora vai. Só que o camarada continua com os mesmos comportamentos. Filhinho da mamãe que não desconectou do pai. Ainda fica pedindo bênção para a mãe para tudo que vai fazer. Já não compartilha nada com você e ainda não compartilha. A sogrona interfere mais do que sinal de, sei lá, um sinal errado aí. A sogrona está lá. Manda e desmanda na vida do filho. E você diz assim: não, pastor, quando casar melhora. Não melhora, minha filha. Deixa eu dizer uma coisa para você, só piora. Essa sogra que está interferindo agora, se não houver um confronto disso do seu noivo com a própria mãe, para estabelecer os limites da nova família, se não houver uma tratativa, um alinhamento de propósito, sabe o que vai acontecer? Vai piorar no casamento. Porque eu tenho uma hipótese, tá bom? Não é científica, mas é de observação. Tudo o que é bom no noivado fica melhor ainda no casamento. Não, fica bom demais, gente. Se é bom no noivado, posso te garantir, no casamento vai ser melhor ainda. Por quê? A convivência potencializa as coisas boas. O contrário é verdadeiro. Tudo que é ruim no noivado vai piorar no casamento. Então, quando casar, não Sara, não senhora. Quando casar, não Sara, não senhor. Precisa de intervenção, precisa de comprometimento, precisa de compromisso, precisa de alinhamento. Porque se você não definir os limites da sua sogra junto com o seu noivo agora, o dia que você casar e descer no hotel para tomar o café da lua de mel, tua sogra vai estar tomando café com o seu marido. Tem que ajustar agora. Tem que definir agora. Noivado não é um caminho para você ver se vai dar certo. Você tem que decidir agora sobre isso, alinhar, orar, pedir a Deus as características. Assim como no namoro você pede: Senhor, me dá clareza para decidir. Assim no noivado você fala: Senhor, me dá clareza para decidir. Porque pode ser que não seja para você. Pode ser que os propósitos não alinhem. Pode ser que você esteja escolhendo a boneca errada. É como aquele pai que pegou a filha no dia das crianças e levou para escolher o seu presente. Primeira vitrine que chegou, ela grudou na vitrine. E olhou a bonequinha: eu quero essa, pai. O pai falou: não, filha, vamos olhar mais. Tem mais bonecas, tem mais presentes para você ver. Não, eu quero essa, eu quero essa, eu quero essa. O pai começou a fazer aquela birra. O pai falou: tá bom, você quer essa? Foi lá, comprou, trouxe a boneca. Andaram 3 vitrines adiante. A menina para de novo, solta a bonequinha e fala: eu quero essa, pai, essa é linda. O pai fala assim: eu imaginei que essa seria melhor para você, mas você escolheu aquela lá. Você está entendendo? Noivo, noiva, namorado, namorada. Cuidado, escolha a boneca errada. Peça ao Senhor direção. Peça ao Senhor orientação. Não é sair experimentando aí não também, viu? Ah, vou sair experimentando para ver quem é melhor. Não existe isso não. É pedir discernimento para você ver caráter, postura, vida com Deus. E você entender quem de fato corresponde ao propósito que Deus tem na sua vida. E aí, o noivado não tem rota de fuga. Melhor, casamento não tem rota de fuga. Casamento não tem saída de emergência.
decidiu colocar aliança, meu filho e minha filha, tem que assumir a responsabilidade por isso. Não tem casa da mamãe, não tem casa do papai. Ai, vai dormir no sofá. Ai, vai para casa da sua mãe ter um tempo. Não existe isso no casamento. Isso é infantilidade, isso é imaturidade pós-moderna, isso é neoliberalismo dos nossos dias. Nós precisamos corresponder contrário a isso. Não dá para a gente entrar nesse discurso mentiroso de tentativas, de testes. E tem um negócio aí que está acontecendo, que é uma moda nos nossos dias atuais. Vamos morar junto para ver se dá certo. Uma pessoa que não consegue assumir um compromisso de papel passado com você é digno do seu corpo. Ela é digna do seu corpo, do seu tempo, do seu investimento emocional. É digna para você levar para sua casa ou levar para o seu apartamento. Dizer, vamos morar junto e vamos ver se vai dar certo. Não tem isso, irmãos. Ou dá certo, ou tem que desfazer esse noivado, esse namoro. Porque não tem como fazer tentativas no casamento. Ou é. Não tem essa de fazer, vamos fazer aqui um contratinho de não estável para ver se dá certo. Não, é casamento. Nós acreditamos no casamento. Homem e mulher, pelo Estado reconhecido também, além da bênção de Deus. É isso. Essa tentativa está fazendo com que as pessoas desistam com mais facilidade do seu casamento do que nunca. Porque se não der certo, a gente tem uma saída de emergência. Ou a gente tem uma rota de fuga. Isso não é verdade. Então, noivado é para pensar, refletir e decidir. Se não está dando certo, não pense que o casamento sara, porque o casamento não cura ninguém. São pessoas curadas, são as pessoas que estão plenas de si mesmas, que vão se unir com outra para fazer a outra feliz e transformarem isso num casamento. Mas também a gente pode ir para o casamento, porque se tem um ambiente de grandes expectativas também é nossa própria idealização conjugal. Que coisa mais linda, casei, primeiro ano de casamento, só eu e a minha amada. Em casa, todo mundo fica bem à vontade, né? A gente não tem filhos, ele é romântico, leva flores no meu aniversário, ela prepara café da manhã para mim, a gente tem as saídas que a gente faz, como só nós dois, que coisa linda, casamento é muito romântico. Depois de alguns anos parece que isso não se sustenta e pessoas se frustram em relação a isso. Tem gente que vem até mim e fala assim, pastor, eu estou deixando meu casamento. Por quê? Porque, sei lá, ficou frio. Nosso relacionamento se esfriou, nosso casamento ficou frio. Eu pergunto assim, mas casamento é bule? É chaleira, tem que ficar sempre quente? Eu nunca ouvi isso. Eu sei que casamento tem que ter amor. E amor tudo suporta, tudo crê, tudo espera. O amor jamais acaba. Não tem prazo de validade de casamento. Mas a pessoa usa esse discurso, porque ela entende que a paixão, o entusiasmo, o romantismo acabou. É como aquele casal sentado na praça. Quando eles estão ali preparados para casar, estão vendo a lua e de repente uma nuvem cobre a lua. Aí a moça olha para o moço e diz, por que será que a nuvem cobriu a lua? E ele olha para ela e diz, é porque ficou com vergonha da sua beleza. Que linda, né? Que coisa mais fofa. Eu vou levar para casa, né? Casaram, primeiro ano de casamento, estão sentados no mesmo banco, na mesma praça, olhando, e de novo a nuvem cobre a lua, e ela pergunta naquele ímpeto, dizendo, e aí querido, por que será que a nuvem cobriu a lua? Porque ela está com vergonha da sua beleza. Que coisa mais linda. Os filhos nascem, as contas vêm, as dívidas aparecem, a sogra fica doente e vem morar junto. Estão eles sentados no mesmo banco, na mesma praça, a mesma lua e a mesma nuvem, e ela faz a mesma pergunta de 10 anos atrás. Querido, por que será que a nuvem cobriu a lua? Inocente, tadinha, né? Ele olha para o celular, olha para ela, olha para o celular. Assim, não está vendo que vai chover, não? Não dá. O romantismo é uma invenção da cultura. O amor romântico nunca foi um ideal bíblico, queridos. Desculpe, eu não sou o antirromântico. Tá? Você pode me olhar diferente. Falar, meu Deus, pastor, é uma pedra de gelo. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que meu casamento, o seu casamento, não pode se sustentar. Uma decisão tão séria de cuidar de outro, de andar com o outro para a vida inteira, não pode se sustentar num sentimento tão oscilante como a paixão, o romantismo, a inspiração. Que coisa linda. Não pode. O amor deve ser o fundamento do casamento e não o sentimentalismo romântico. O romantismo surgiu no século XI e XII, na Península Ibérica. Os trovadores cantavam para suas donzelas o amor impossível. Donzela, um dia eu te terei, mas não posso te ter agora, porque fraco eu serei. Eu inventei isso agora, tá bom? Mas ficou bom, hein? Acho que eu tenho dom para o negócio. Trovadores.
Aí, o que acontece? Isso vai desenvolvendo, Shakespeare aparece também. E depois nós temos em 1774, Johann von Goethe, o alemão que escreveu O Sofrimento do Jovem Werther, onde um cara se suicida por amor e inaugura oficialmente na Europa o romantismo tal qual conhecemos. Aquele amor sofredor, aquele amor que se entrega, aquele que vem com luz de velas, música romântica, aquele romantismo exagerado, que tem a ideia de que você sempre terá um ideal a ser alcançado. Isso não é casamento, irmãos. Casamento, pela palavra de Deus, é a união de duas pessoas que decidem um alto compromisso de viverem um para o outro, se tornando uma só carne e produzindo os efeitos dignos de uma relação tão comprometedora como essa. Desculpe se ficou muito seco, mas essa secura talvez fez com que muitas pessoas não abandonassem sua família. E esse frufruzinho, essa púrpura que a nossa sociedade tem lançado, tem feito muitas pessoas voltarem atrás na sua decisão. Casamento é um compromisso. Casamento é uma realidade. Casamento tem que ter uma atitude. E casamento pode vir um milagre. Você que está vivendo um casamento onde está esgotando o vinho, não saia dele porque o amor se esfriou, porque isso não existe. Não saia dele porque as coisas estão difíceis, porque vinho acaba no melhor casamento. Porém, a festa nunca pode parar. Quando Jesus está presente, a festa continua. Amém? Você pode dizer amém por isso? Quando Jesus está presente, a festa tem que continuar. Então não importa se o romantismo esfriou, não importa se estão as coisas um tanto gélidas, mas peça ao Senhor que isso possa ser aquecido no seu coração e que Ele possa tratar. Tenha atitudes, procure ajuda. Ore a Deus, converse, tenha discipulados, mas não desista do seu casamento. Sexo. Tabu para se falar num púlpito de uma igreja. Mas eu preciso falar, porque é uma coisa que está na mente de todo mundo e que está destruindo muitas vidas, muitos casais. Se tem um lugar que foi criado em nossa mente para a idealização, é o cérebro, que se torna o maior órgão sexual. Não se diz respeito a órgãos genitais. O maior órgão sexual é o nosso cérebro, que fantasia, cria idealizações, cria projeções e é um impulso do desejo para que possa acontecer o ato que diante de Deus, no casamento, é bênção. Não é maldição, não é sujo, não é feio, não é que Deus não desonra. É lógico, você não vai cantar, então, minha alma canta-te, Senhor, durante o momento. E nem colocar essa música de fundo. Mas honra o Senhor, porque Ele é limpo, é santo, é puro. Deus quem deu para o casal, casado, aliançado, comprometido um com o outro. O problema é que a idealização está fazendo com que pessoas cheguem até mim e dizem: pastor, eu não tenho uma boa qualidade sexual no meu casamento. Eu pergunto: de onde você tira a referência? Primeira referência: começou a namorar aos 16 anos, teve suas primeiras relações aos 17, 18, foi casal 30, 12 anos de relacionamentos, 12 anos trocando de namorada ou namorada, 12 anos de múltiplos parceiros. É óbvio que vai ser um pouco difícil ter uma referência única. Isso é lamentável. Hoje a psicologia fala entre parceiro exclusivo e parceiro permanente. O parceiro exclusivo é aquele casal que diz: eu só tenho sexo com você. O parceiro permanente é aquela pessoa que diz: eu tenho sexo com você permanentemente, mas eu tenho outras pessoas e outras peripécias sexuais. É um absurdo isso daí. Então, começando a vida sexual cada vez mais cedo e prolongando o casamento para cada vez mais longe, é óbvio que as experiências serão cada vez mais múltiplas. E isso pode trazer cada vez mais transtornos. E ninguém está falando sobre isso, gente. Você assiste os youtubers, é coisa linda. Você assiste os influencers, aproveite a vida. Quem é que vai falar do risco disso, dos transtornos? Quem está na ponta, quem está atendendo no gabinete pastoral, uma pessoa destroçada por causa da sua mentalidade corrompida. Sem falar do problema da pornografia, consumida por muitos, divulgadas por tantos, e que é uma destruição do padrão sexual conjugal. Você nunca ouviu falar sobre isso? Mas é uma destruição do padrão sexual conjugal. Ah, é inofensivo. Ah, não, é normal. Ah, não, sabe como é adolescente. Ah, sabe como é homem, né? Homem não é homem que consome pornografia e compartilha, não. E a pornografia feminina tem aumentado de uma maneira assustadora também. Então isso está avançando para outros ambientes. E deixa eu dizer uma coisa para você que acha que é inofensivo. A partir do momento que você se torna uma pessoa consumidora de pornografia, você cria um ideal de sexo. Você cria um ideal de padrão sexual que não vai acontecer no seu casamento. Não vai. Porque a sua esposa não é uma prostituta paga para ficar diante das câmeras.
A sua esposa não é uma pessoa indecente, usando o seu corpo para ganhar dinheiro, se prestando a peripécias cada vez mais nojentas, para que depois você crie isso como padrão mental. E aí chega em casa e fica frustrado, porque o que ele vê, o que ele imaginou, o que ele criou como padrão, não corresponde ao que ele tem em casa. É lógico que não tem. Sua esposa não é atriz de filme pornô, nem o seu marido. Ele não tem o corpo, a performance, não tem o estilo, e não tem também aquela situação onde muitas vezes as pessoas consomem. Irmãos, pornografia está destruindo a nossos adolescentes, está destruindo a nossa juventude, está comprometendo a felicidade sexual dos casais, e ninguém está falando sobre isso. Não pode falar na igreja. Quem vai falar então, meu Deus do céu? Quem vai dizer para deletar esses vídeos? Quem vai falar para você não entrar nessa onda? Quem vai falar para você não explorar o seu corpo, como todo mundo diz, e que depois você é incapaz de dar prazer à pessoa com quem você se aliançou para a vida inteira? Não toque. Aproveite o seu corpo. Seu corpo é seu, suas regras. Cuidado, porque isso tem consequências lá. Quem vai falar sobre isso, queridos? Quem vai falar? Isso corrompe o padrão sexual conjugal. E tem muitas pessoas que estão insatisfeitas porque criaram uma idealização. Atitude. A realidade não é a mesma do que você idealizou. Atitude. O que é para ser vivido entre o casal é para ser vivido de maneira íntegra, digna e que produz no outro senso de prazer e dignidade. Pastor, o que pode fazer então um casal? O que vocês decidirem entre quatro paredes. A Bíblia se cala sobre isso, porque essa é uma atitude íntima entre o casal. Eles que decidem isso. Mas se traz indignidade para um, já comprometeu o padrão de sexualidade saudável para o casal. É dignidade para os dois, prazer aos dois, e os dois se sentem satisfeitos. E é entre dois. Cuidado, hein? Cuidado com essas peripécias aí, que a gente fala assim, precisava dar uma pimentadinha, né, pastor? Precisava dar uma melhoradinha. Teve um cara que chegou um dia e falou assim, pois é, pastor, minha esposa queria dar uma apimentada e até fez um convite para uma outra pessoa. Que isso? Onde nós estamos, queridos? Gente procurando casa de swing. Que talvez seja sentado aqui numa dessas cadeiras. Eu não estou aqui para te ofender, eu estou aqui para te alertar. Esse não é o padrão de Deus para a sua vida. Há vinho de Deus para vir sobre a sua vida sexual. Há bênção de Deus para vir para a sua satisfação no seu casamento. Você não precisa procurar fora. Você não precisa procurar numa aventura sexual. Você não precisa assistir mais e mais filmes sobre isso. Você precisa conversar com a sua esposa, tratar alguns dilemas pessoais, confessar alguns pecados e trazer para a dignidade da vida conjugal. Isso é bênção. Agora isso é atitude, e Deus faz um milagre. Deus faz. Tente, com atitudes, corrigir essa rota, e você vai ver Deus fazendo milagres maravilhosos nessa área da sua vida. Por isso, a Bíblia fala, tudo que é puro, tudo que é perfeito, se algum louvor existe, se é digno, nisso você pense. Pornografia não entra no celular de um homem de Deus. Não entra no celular de uma mulher de Deus. Não se consome, não se compartilha. Esse é o ponto final da conversa sobre sexualidade e realidade expectativa. Divórcio. Vamos lá que está acabando meu tempo aqui, eu tenho que ser bem ligeiro agora. Vou diminuir o número de exemplos, mas você vai entender. O divórcio aumentou assustadoramente. Em 2022, o IBGE divulgou uma pesquisa de que cada 2 casamentos feitos no ano de 2022, um se desfazia. A cada 2 casamentos, um se desfazia. E é uma rota possível para muitos casais. Mas eu posso dizer para você a verdade? O divórcio não é o propósito de Deus para a sua vida. Daqui a pouco eu chego para as pessoas divorciadas. Calma lá, mas você que está casado, o divórcio não é o propósito de Deus para a sua vida. Com exceção de 2 movimentos que eu não tenho tempo para explorar com você. Quando a sua saúde física corre perigo. E quando a sua saúde física corre perigo. Você entendeu? O divórcio não é o propósito de Deus para o casamento. Jesus disse, não era assim desde o princípio, mas por causa da dureza de coração de vocês, Deus deu a Moisés a instrução de carta de divórcio. Queridos, com toda sinceridade, com toda a minha experiência de aconselhamento conjugal, divórcio é cobertor pequeno. Você já dormiu com cobertor pequeno? Eu sofro mais pela careca. Esfria a cabeça, eu subo a coberta. Descobre o pé, fica gelado o pé. Você abaixa, enrola o pé na coberta, descobre a careca, frio na careca. Divórcio, queridos, é cobertor pequeno. Você resolve um problema, mas abre outro.
Não, porque ele é um truculento, porque ele é um sem educação, porque ele não deixa eu ter o meu dinheiro, porque eu vou sair desse casamento. Tá bom, você resolveu esse problema. Agora você vai ter que resolver o problema da pensão, de morar com os pais, de trabalhar em jornada dupla, de ser mãe solo e todas as outras coisas. Você resolveu um problema. Cuidado. Não, porque eu vou sair desse casamento, porque eu não me sinto satisfeito com a minha esposa, ela não me dá carinho, não me dá atenção, a nossa vida sexual é medíocre, eu vou sair disso, tá? Você sai agora, você vai ter que lidar com o problema de visitar filhos de final de semana, ter guarda compartilhada, ter a ex sempre na sua mente, conversando com você, e ter que lidar com a nova possibilidade de segundo casamento. E aí? Então, divórcio não é o caminho para você resolver o seu problema conjugal. E aí eu encerro com essa palavra aqui. O que eu quero dizer para você que está pensando em divorciar? Deus pode trazer vinho novo. Tenha uma atitude de restauração. Procure ajuda, procure discipulado. Busque a Deus, porque Deus pode trazer vinho novo ao seu casamento. Não busque o divórcio como única alternativa. Novo casamento. O novo casamento é um grande desafio. E nós nos compadecemos com as pessoas que estão nessa condição. Eu não estou aqui te ofendendo. E não estou aqui dizendo que você só fez escolhas erradas na sua vida. Eu estou dizendo que você chegou até aqui e você está com um novo casamento. E eu preciso ser compassivo com você que está nessa condição. Por quê? Porque você tem um desafio duplo quando você se casa de novo. Primeiro, porque as estatísticas comprovam que um casal que casa pela segunda vez tem o dobro de chance de separar do que quem casou pela primeira vez. As estatísticas dizem isso. Por que é tão difícil? Porque uma pessoa que vem de um outro casamento e de outro, elas vão unir os seus traumas, vão trazer suas dores, seus machucados, e isso acaba vazando da relação. Vão trazer suas dívidas, vão trazer seus filhos que virarão enteados dentro da mesma casa. É muito mais desafiador. Não estou dizendo que é pecado, eu estou dizendo que é desafiador. E nós queremos ser um lugar de pastorear você que está nessa situação, mas não cometa os erros que você vinha cometendo antes de conhecer a Jesus. Ou por ter atitudes impensadas sem orientação do Pai. Pai Celestial nesse caso. Porque o novo casamento é um grande desafio. As pessoas precisam conviver no mesmo lugar, se entender no mesmo lugar, elas precisam lidar com as diferenças, e aí tem uma idealização. Eu vou casar com ele porque ele é totalmente diferente do meu primeiro marido. Totalmente diferente, mas não perfeito. Com certeza ele tem outros defeitos e talvez mais gritantes do que o seu primeiro marido. E aí, vai fugir de novo? Vai terminar mais uma vez? Vai desfazer mais um relacionamento? Não, porque ela é completamente diferente da minha esposa. Minha esposa me expunha na frente dos meus amigos. Ela era truculenta. Ela era uma pessoa que não me respeitava. Ela me respeita. Ela é tão maravilhosa. Ela é tão meiga. Tá bom? Mas ela tem outros problemas que vão trazer para o casamento também. E aí? Você vai sair de novo? Por isso que precisa de pastoreio, de cuidado. Eu quero dizer para você que está no segundo casamento. Deus pode pastorear o seu coração. Deus pode transformar o que está escasso em vinho de vida e de celebração. Mas isso não vai acontecer se Jesus não for convidado. Se não houver cuidado e atitudes para que esse casamento possa ser frutífero e possa ser abençoado. Mas isso precisa de Jesus. Filhos, já para ir para encerramento. Expectativa, idealização de filhos. Isso talvez seja o mais forte. Primeiro, o casal está num pé de guerra, numa dificuldade, não se encontram, não se acertam. Aí ela olha para ele e fala assim, acho que está na hora de a gente ter um filho. Como se o filho fosse resolver os dilemas conjugais. Eu posso garantir para você que aquele filho não resolve dilema conjugal. Piora. Porque até a puberdade, o complexo de Édipo vai atuar de uma maneira tão forte para fazer com que a filha queira separar o pai da mãe e o filho queira separar a mãe do pai. E os filhos estarão lá chorando, esgoelando, de madrugada, em qualquer momento. E você vai dizer que o seu casamento vai melhorar com o filho? São lindos, são maravilhosos. Se eu tivesse condições, eu teria mais uns 10 pelo menos. Porque é uma bênção maravilhosa. Mas você não pode negar que trazem caos na vida conjugal. Trazem desarranjos, desajustes que precisam de acerto. Então um casal que já não está bem e quer ter um filho para resolver o problema conjugal, esse não é o caminho, meus irmãos. Esse não é o jeito de resolver. E projeta no filho como se ele fosse a solução do casamento. Isso é um erro. Cuidado com a idealização de filhos para o casamento. Segundo, cuidado com a idealização profissional de filhos para o casamento. Tipo assim, não, quando crescer, está aqui esse menino, o menino é um perna de pau.
Não, vai ser um jogador, é o segundo Neymar. Você vê o menino correndo, ele parece um lutador de sumô, correndo. Aí você fala assim, não, por que você está colocando isso? Não, vai ser igual o Neymar, vai jogar, eu vou levar para fazer peneira, eu vou levar para... Você perguntou isso para ele? Você viu se isso realmente é do coração dele? Ou isso é do propósito de Deus para a vida dele? Não, quando minha filha vai ser médica. Não, minha filha vai ser nutricionista. Ela vai ser arquiteta igual o pai. Projeção, queridos. E muitos pais oprimem os seus filhos. Seu filho pode ser o que ele quiser, desde que seja íntegro, desde que seja abençoado, abençoador e feliz. Um dia um pai me procurou todo triste e desenchavido. Ele falou assim, pastor, eu estou triste porque meu filho falou para mim que ele agora decidiu, ele vai ser especialista em negócios na orla marítima. Aí eu falei, uau, né? Esse negócio deve ser interessante. Eu falei, por que você está triste com isso? Ele falou, pastor, eu fui pesquisar o que é isso. Especialista em negócios da orla marítima é vendedor de artesanato na praia. E o pai estava frustrado com isso. Eu falei, mas e aí, é abençoador? É abençoado? Ele está feliz? Porque você, em toda a sua carreira poderosa, você chegou a CEO da empresa, mas a sua família está estraçalhada. E ele talvez vendendo artesanato feliz, vai lá, chega no final da tarde, está com a família, está com os filhos e tem tempo para tomar água de coco com eles ainda. Isso é fracasso? O que é? Como é? Essa discussão é mais longa, não vou entrar nela não. Qual é a régua de sucesso da nossa sociedade? Outro dia a gente fala sobre isso. Mas projeção de filhos. Filhos perfeitos, engravidou, bonitinha, barriguinha apareceu. Ai, minha filha, aí quando ela crescer eu vou fazer uma fitinha nela, vou fazer chiquinha. Ai, meu filho, eu vou comprar a camiseta do Corinthians para ele vai ficar lindão, porque a gente vai ser campeão de tudo em 2027, não vai sobrar nada para ninguém, está lá dizendo, vai ser maravilhoso. E aí, queridos, essa idealização, essa projeção, vem um diagnóstico, síndrome de Down. Uma perfeição que foi projetada de um filho ideal, agora você tem que lidar com um diagnóstico que contradiz toda a sua projeção mental. Uma criança com síndrome de Down não é menos criança, não é menos gente, não é menos amor, não é menos alegria no casamento. Mas o problema da idealização traz com que esse diagnóstico ou essa realidade jogue você na lona. Puf! E sabe o que muitos fazem? Negam, evitam, não procuram apoio, não procuram ajuda. Cresce a criança e fica negando. A criança tem dificuldade de socializar. A criança tem problemas de concentração e fica negando isso. Não, isso vai passar, isso é da idade. E não procura ajuda. Diagnóstico depois, espectro autista. E evitou, negou o tempo todo. E poderia ter cuidado. Mas a idealização do filho perfeito, não, ele não pode ter, sim, pode ter. Como eu disse para você, nós vivemos depois de Gênesis 3. Tudo pode acontecer na nossa casa, queridos. O problema da idealização é que a gente não tem forças para sair da lona depois. E uma criança com espectro autista precisa de cuidado, de carinho, de atenção, tanto quanto uma outra criança. E eu pergunto para você, uma criança que não tem laudo nenhum e nem diagnóstico nenhum, é mais perfeita que a outra? Não, porque criança nenhuma é perfeita. Não são os anjinhos que a gente imagina e que vem com manual de instrução. Todas elas têm as sombras da queda sobre elas. Mas acontece que a idealização faz com que as pessoas desanimem e se frustrem e não procurem ajuda. Para te ajudar, eu quero dizer para você, mãe e pai de crianças neurotípicas, crianças com síndrome de Down são bem acolhidas e são bem vistas aqui na nossa igreja. Crianças com espectro autista, crianças com TOD, transtorno opositor desafiador, crianças que têm algum tipo de déficit de atenção, hiperatividade e déficit de atenção, são bem-vindas a esse lugar, mas você precisa de ajuda. E nós queremos criar um grupo de apoio para mães e pais que têm crianças com condições neurotípicas. Se você tem interesse disso, nossa equipe de psicólogos da igreja, nós estamos criando o primeiro projeto dessa equipe, que vai ser de apoio a mães e pais com crianças neurotípicas. Se você tem interesse disso, procure o nosso balcão de informações, deixe seu nome e seu telefone no final do culto. E faça contato com a nossa secretaria, se você preferir. Porque nós queremos criar um grupo de discussão, de apoio, para ajudar pessoas que têm da idealização, a frustração, mas que podem se reerguer para ver que as suas filhas e os seus filhos, embora não tenham a ideal que tinham dentro do ventre, são gente abençoada, abençoadora e que vieram para a sua vida para fazer a diferença. Então nós queremos apoiar você nisso e queremos ajudar. E vamos encerrar. Os pais, filhos, os pais não são perfeitos. Perdoe-os, aproveite o dia dos pais. Não são super-heróis. Os pais e as mamães vivem depois de Gênesis 3. Então perdoe seu pai, perdoe sua mãe, porque ele não está antes de Gênesis 3. Velhice é o último.
Tinha muito mais coisa para falar, meu Deus do céu, mas vamos parar aqui. É o seguinte, velhice, eu vou ser bem objetivo. O camarada idealiza a aposentadoria. Não, um dia que eu aposentar, eu vou visitar meus netos. Aí eu vou pegar minha véia para passear. Aí a gente vai andar pelo mundo inteiro. Aí sim a gente vai poder fazer caminhada, a gente vai poder morar na praia. Não, um dia que eu ficar velho, as coisas vão acontecer. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você. O dia que você ficar velho, tem reumatismo, artrite, artrose. Se viajar muito tempo de avião, é perigoso ter trombose. Então é agora, a atitude é agora, é hoje. Não, dia que eu ficar velho, aí sim eu vou ter dinheiro. Não tem, queridos. Você perde a força produtiva e perde a força remunerativa. Há uma limitação financeira na velhice. Então aproveite agora, filhos, esposa. O dia que eu ficar mais velho, os filhos saírem de casa, você vai olhar para o filho, ele vai embora e vai olhar para a véia e vai falar assim: quem que é você mesmo? A véia vai olhar para o velho e vai falar: quem que é você mesmo? Porque nem se conheceram durante o tempo onde os filhos estiveram dentro de casa. E aí faz projeções, já não tem mais a mobilidade física, já não tem mais a mesma potência sexual. E aí, queridos, nós nos frustramos com a velhice. Minha palavra para você em nome de Jesus é que tem atitudes agora, encha a talha agora e deixa o Senhor fazer um milagre na sua vida que você precisa para você desfrutar a vida. E mesmo que você esteja na condição da melhor idade agora, você faça isso de maneira de compreensão, de uma maneira coerente, e possa ver Deus fazendo milagres na sua vida, na sua família, com a sua esposa, com os seus netos também. Quero convidar você a ficar em pé, por gentileza. Nossa equipe de louvor vai cantar mais uma canção e depois nós vamos orar pela nossa família e abençoar o nosso lar. Repito para você, a palavra de hoje não é para dizer que a realidade é triste. A palavra para você é que a realidade precisa de uma atitude, e a atitude tem a promessa de um milagre. Você conseguiu entender isso ou não? Posso repetir de novo? A palavra de hoje não é para dizer que a sua realidade é imutável, mas que a sua realidade precisa de uma atitude, e a sua atitude tem uma promessa de um milagre de Deus. Se Jesus está presente, a festa não vai parar, a festa não pode parar.